Olá, hoje nós vamos entender a finalidade, o propósito e as características do livro de Gálatas. A igreja da Galácia foi a que Paulo descreveu na sua carta como Gálatas, sem juízo. Eles viviam na província romana da Ásia, chamada Galácia. Mais tarde, a região passou a ser chamada de Ásia Menor. Os Gálatas eram semelhantes à planta descrita por Jesus Cristo em Mateus, no capítulo 13, versículo 20 e 21. Cresce rapidamente, mas não tiveram raízes, e por isso secaram em pouco tempo. Eles amavam a boa notícia pregada por Paulo, e se tivessem acreditado no que Paulo lhes havia anunciado, não precisariam de se preocupar com nada. Porém, outros pregadores foram à Galácia depois que Paulo foi embora. Eles disseram que Paulo não era apóstolo de verdade. Também disseram aos Gálatas que eles, sendo não judeus, teriam de obedecer os costumes religiosos dos judeus. Disseram que a morte de Jesus na cruz não havia sido suficiente para salvá-los. Os Gálatas acreditaram naqueles falsos pregadores. Os Gálatas agradeceram muito quando Paulo lhes escreveu essa carta, mostrando o erro em que eles se encontravam. Há somente um evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias. Todo mundo gosta de ouvir boas notícias de toda a espécie, mas Deus tem apenas uma mensagem de boa notícia. Jesus Cristo morreu para tirar os nossos pecados, a fim de que possamos estar com Ele no céu para sempre. Os Gálatas realmente haviam crido no Evangelho. Depois, alguns falsos mestres vieram e se infiltraram no seu meio, anunciando mentiras. Por isso, os Gálatas começaram a acreditar em outro evangelho, que não era a boa notícia do jeito nenhum. Na verdade, eram notícias muito más. Os falsos mestres fizeram com que os Gálatas acreditassem que deviam obedecer a uma porção de regras inventadas por homens para irem para o céu. Na verdade, ninguém jamais conseguiria obedecer a todas aquelas regras. Por isso, aquelas más notícias quase destruíram os Gálatas. O final feliz é que Paulo conseguiu ajudar os Gálatas para que enxergassem o erro em que estavam envolvidos. Jesus é o único caminho ao céu. Ele preparou o caminho para você. Vamos aprender, junto com esse livro, o que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe.